A paz do Senhor, é com muito prazer que mais uma vez estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero falar de um servo de Deus que tem o nome de Neemias. Neemias significa consolador ou confortador dado por Deus. Eu quero ler um trecho desse livro que está no capítulo 1, versículo 2 ao 3, que diz o seguinte: Veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Veja bem, Neemias é um livro histórico e esse fato ele está ali na metade do 5º século antes de Cristo. Esse homem, ele servia a um rei chamado Atarxerxes. E em determinado momento, quando ele servia ao rei, o rei percebeu que ele estava muito triste, angustiado. E o rei indagou o que seria aquilo, já que ele não estava doente, só podia ser tristeza do coração. Foi assim que o rei se dirigiu a ele. Então ele afirmou, e ele disse ao rei: olha, como eu poderia estar feliz? A cidade onde meus pais nasceram e onde foram enterradas, ela está destruída, está em ruínas. E não há nada, nenhum tipo de esperança naquele lugar. O rei então autorizou que ele descesse a Jerusalém, que ele fosse a Jerusalém. Ele estava numa cidade chamada Suzã, que era a capital de inverno daquele rei. Era um lugar onde ele passava o inverno. Então Neemias se apropria de cartas enviadas pelo rei e desce a Jerusalém. Chegando ali, ele constata como estava aquela situação. Era deplorável. As pessoas estavam vivendo uma vida miserável. A cidade tinha sido totalmente destruída. Essa cidade tinha sido destruída pelos babilônios. Eles derrubaram os muros, eles queimaram as portas, eles reviraram tudo, destruíram o templo, o local onde se fazia sacrifícios, onde se prestava culto ao Deus de Israel. E o que acontece? Uma cidade sem muros é uma cidade desprotegida, é uma cidade que não tem nenhuma garantia. As portas queimadas significa que não havia justiça, pois os juízes se reuniam às portas da cidade para julgar a causa do povo. Então, a situação era deplorável. Além da pobreza, da miséria, da falta de segurança, não havia justiça. E Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto nas nossas vidas. Ele quer que sejamos aqueles que se levantarão em favor de um povo, de uma comunidade, de um país. Estamos passando por um problema muito sério na nossa nação. E devemos e temos a obrigação de orar, de buscar conforto em Deus, consolo em Deus. Esse é o significado do nome de Neemias. Ele se propôs, ele se dirigiu a Jerusalém. Ele achou um lugar totalmente destruído e corrompido, mas ele não se deixou levar pelas aparências e nem pela situação. Ele se portou como um valente, como um homem de Deus, como alguém que se preocupa com o outro. Ele poderia muito bem ter vivido os últimos dias da sua vida dentro de um palácio. Ele era conselheiro do rei. Além dele servir diretamente o rei, ele era conselheiro, ele estava em uma boa posição. Mas aqueles que almejam por justiça, aqueles que lutam por dias melhores, eles não se contentam em ficar sem fazer nada. Neemias então propõe no seu coração e se dispõe a fazer a obra do Senhor, levantar os muros
trazer segurança para aquela comunidade, levantar as portas, colocar portas no lugar, trazer justiça para aquele lugar. Mas o inimigo tem os seus ardis. O inimigo, ele está sempre disposto e sempre pronto também para atrapalhar aquilo que está no coração do homem e da mulher de Deus. Ele levanta 3 homens como uma tríade maldita, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando Neemias se dispõe a fazer essa obra, um tal de Gesem, de Tobias, outros chamado Tobias, outros chamados Sambalate, eles começam a zombar, eles começam a fazer oposição àquela obra que estava sendo feita. Mas Deus não vai deixar tão barato assim. Sabe o que Deus faz? Deus levanta 2 profetas. Quando você se dispor, quando você tiver interesse em fazer a vontade de Deus, se preocupar com os outros, se preocupar com a sua comunidade, se preocupar com a obra de Deus, Deus vai levantar recursos, Deus vai trazer o que é necessário para que você tenha o suporte para fazer a obra de Deus. Veja bem, nesse tempo, Deus levanta 2 profetas. Um deles se chama Ageu. Ageu significa festivo, alegre. E sabe o que ele diz para nós? Ele diz que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. É necessário crer, é necessário ter esperança. Mas como que essa glória será maior? Deus levantou um outro profeta para auxiliar Neemias. O nome dele é Zacarias. E Zacarias significa que é a memória do Senhor. Deus se lembrou. Significa exatamente isso, lembrança do Senhor, memória do Senhor. E Zacarias diz como que será feito esse projeto. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Creia, quando você olhar e não ver nada substancioso, nada que possa trazer esperança, creia que vai ser pelo poder e pela força do Espírito Santo que vai vir restauração sobre a sua cidade, sobre a sua casa e sobre a sua família. E a glória desse último momento que vamos viver será muito maior do que aquele que vimos em dias anteriores. Que Deus possa multiplicar bênçãos sobre a sua casa, esperança para esse momento em que estamos vivendo, sabendo e crendo que do Senhor vem a resposta. Fazemos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus multiplique graça e favor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, de curtir e de se inscrever no nosso canal para que alcance mais relevância e mais vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe.